Muito bem, meus queridos, retornando aí para o nosso segundo bloco do encontro de hoje. Trabalhamos anteriormente em relação a litisconsórcio, pluralidade de partes no processo. Gente, vimos no primeiro encontro a reação em cadeia que acontece a partir do momento que surge um litígio que não foi solucionado. Vocês se recordam? Surgiu um litígio que não foi solucionado por meio de uma ação. A parte interessado movimenta a jurisdição, que tem um instrumento de atuação denominado de processo, e ao final desse processo nós teremos o chamado provimento jurisdicional. Não foi isso que conversamos? O provimento jurisdicional, ele vai atingir as partes litigantes, atingir a autor e atingir a réu, ou autores ou réus. Mas pode acontecer do provimento jurisdicional atingir terceiros que não participem do processo? Isso pode acontecer? Pode. E de alguma forma, esses terceiros que não participem do processo podem participar? Sim. E tem um instrumento processual que viabiliza essa participação do terceiro. Qual é o instituto processual que permite isso? O chamamento do processo é uma modalidade desse instituto macro. Qual que é o instituto macro? É a intervenção de terceiros. É isso aí. Vamos conversar sobre intervenção de terceiros agora? Simbora. Intervenção de terceiros. 119 a 138. Intervenção de terceiros. 119 a 138. Anotem o conceito aí, número 1, conceito. Número 1, conceito. Posso? Todo mundo junto comigo? É um instituto processual. Que possibilita, instituto processual, que possibilita a participação, instituto processual que possibilita a participação de um terceiro no processo. Instituto processual que possibilita a participação de um terceiro no processo. Ponto. E, pessoal, essa participação do terceiro no processo, gente, ela vai poder acontecer de duas formas. Ou ela vai ser voluntária, ou ela vai ser provocada. Vamos anotar? Então, anota aí. Pode ocorrer de duas formas. Ou será voluntária, aí tem um Vzinho na frente que a gente vai usar depois, ou será o quê? Provocada. Ou ela será voluntária, ou ela será provocada. Olha que fácil. Qual das duas o terceiro, de forma espontânea, pede para participar? Voluntária. Perfeito. Vamos utilizar a nomenclatura para conseguir assimilar a matéria. Então, anota aí na frente. Voluntária. Voluntária. O terceiro, de forma espontânea, pleiteia sua participação no processo. Terceiro, de forma espontânea, pleiteia sua participação no processo. Então, imagine que tem um processo em trâmite, aí o terceiro, de forma espontânea, pede para participar daquele processo. Tudo bem? Provocada. Aí já é diferente, né? Provocada.
Anota na frente aí, provocada. Posso? Uma das partes busca. Trazer o terceiro para o processo. Uma das partes busca trazer o terceiro para o processo, independentemente de sua vontade. Uma das partes busca trazer o terceiro para o processo, independentemente de sua vontade. Eu sou autor, ou sou o réu, terceiro, vem cá participar desse processo aqui. Tranquilo? Beleza. Quais são as modalidades de intervenções de terceiro no novo CPC? Nós tínhamos 5 modalidades no CPC de 73. Saíram 2, mas tinham 2 já no banco de reservas prontas para entrar e entraram. Voltamos a ficar com 5. Então, continuamos com 5 modalidades de intervenções de terceiros. Quais são essas 5 modalidades? Vamos colocar aqui, tem 2 modalidades. Pessoal, vocês querem uma dica para memorizar as 5 modalidades de intervenções de terceiro ou não precisa? Hein? Vem cá comigo. Quer ou não quer a dica? Professor, eu estou aqui só pelas dicas. Né? Só estou fazendo o curso pelas dicas. Então, vocês vão anotar aí que eu vou dar a dica para que os senhores memorizem as 5 modalidades de intervenções de terceiro. Então, anota aí, hein? Qual que é a dica? Anotem aí, ó. Vai ser a dica, hein? É a dica para que os senhores não esqueçam. Professor, fala a dica. Tá aí na lousa, a dica. A dica para que vocês não esqueçam, hein? Olha só. Quais são as 5 modalidades de intervenções de terceiros no novo CPC? Assistência. Peraí, deixa eu colocar de outra cor aqui. Assistência, eita. D do quê? Quem lembra? Como fica mais fácil quando a gente tem uma letrinha na frente? Não, de intervenção de denunciação da lide. Isso é antiga. I de incidente. De desconsideração da personalidade jurídica. O C, antigo. C do quê? Quem lembra? Perfeito. Quando a gente colocar a letrinha fica mais fácil, né? Chamamento ao processo. E o A, que é uma nova modalidade, assim como o incidente. Amicus curiae. Amicus curiae. Amicus curiae. Tá aí as 5 modalidades de intervenções de terceiro no novo CPC. Quais são as 2 novas? Incidente de desconsideração e o amicus curiae. Quais saíram? Gente, nós tínhamos as que saíram. Professor, por que você precisa falar? Porque houve uma mudança. Tínhamos a oposição. A oposição era a modalidade de intervenções de terceiros no CPC 73, que, na verdade, ela sempre teve natureza jurídica de ação. Então, a maioria da doutrina criticava a classificação como sendo intervenções de terceiros. O novo CPC, o que aconteceu? Ela migrou de modalidade de intervenção de terceiros para procedimento especial. A gente vai ter uma aula, 2 aulas de procedimentos especiais, nós vamos falar da oposição. Tudo bem? Então, ela migrou de intervenção de terceiros para procedimento especial. E tínhamos a encrenca da nomeação à autoria. Nomeação à autoria era um dos institutos que ele nasceu já fadado ao fracasso. Por quê? Porque era a possibilidade de trocar o polo passivo. O réu alegava legitimidade e indicava quem era o verdadeiro réu. Para trocar, quem tinha que concordar? O autor e o terceiro.
O terceiro concordava, gente? Ele nunca concordava. Ele nunca concordava. Aí o novo CPC simplificou. O novo CPC ele fala o seguinte: se o réu ele alega a ilegitimidade e indica quem seja o verdadeiro réu, está nas mãos do autor decidir o que ele quer fazer. Então o autor decide se ele quer trocar, se ele quer manter, ou se ele quer trazer o outro réu também. Então o autor decide o que ele quer fazer. Perceberam? Então acabou a nomeação, a autoria. Então se vier alguma alternativa para os senhores na prova, falando de nomeação, autoria, o que você já faz com essa alternativa? Elimina, descarta, porque não existe mais. Tudo bem? E eles viram e mexem, principalmente com recurso que não existe mais, eles colocam uma alternativa lá. Porque se o recurso não existe, você elimina de cara aquela possibilidade de interposição recursal. Tudo bem? Mesma coisa com intervenção de terceiros. Tá. Aí nós combinamos o seguinte, que existem as formas voluntária e provocada de intervenção, não foi isso? Porque eu não coloquei a classificação ainda, quais são voluntárias e quais são provocadas. Então, vamos colocar. Lembra que eu pedi para fazer uma legenda, né? Pedi para fazer uma legenda. V de voluntária, P de provocada. O que nós temos aqui? A assistência é a puramente voluntária. O terceiro pede para participar. Denunciação, o incidente e o chamamento são modalidades o quê? Provocadas. Uma das partes busca trazer o terceiro para participar do processo. Tudo bem? Provocada. Amicus curiae. Aí o amicus curiae, pessoal, é diferente. O amicus curiae é tudo e mais um pouco. Se é tudo e mais um pouco, o amicus curiae é voluntário? Sim ou não? Sim. É provocado? Sim. E ainda, e pode o juiz de ofício. E pode o juiz de ofício. É a única modalidade de intervenção de terceiros que o juiz pode de ofício. O amicus curiae pode pedir para participar. Uma das partes pode buscar trazer o amicus curiae para participar do processo. E o juiz pode determinar a participação do amicus curiae de ofício. É a diferentona. Então, novo CPC, incidente e amicus curiae. Cenário que já caiu na prova. Já caiu o incidente de desconsideração. O resto, todas as outras já caiu, né? Porque já existia antes. O incidente de desconsideração caiu, mas não caiu em processo civil. Caiu como uma questão em direito empresarial. Caiu como uma questão de direito empresarial. Não foi em processo civil. Então, puramente em processo não caiu. Mas caiu como uma questão ligada ao direito empresarial. Tudo bem? É uma matéria de empresarial. E o amicus curiae não foi cobrado ainda. Então, uma das modalidades que eu aposto que pode cair se vier a intervenção de terceiros é o amicus curiae. E o incidente também que puramente não caiu. Caiu misturado com o empresarial. Então, eu quero começar falando do incidente, aí eu vou para o amicus curiae e eu volto na assistência, denunciação e chamamento. Fechado? A gente encerra a aula. Vamos trabalhar mais as novas que têm uma chance maior de cair, porque eles estão perguntando nas questões, se você buscar as questões aí dos exames do novo CPC, é tudo que é novidade. Tudo que é novidade eles perguntam. Vamos lá. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No que consiste? Anotem aí. Posso? É a intervenção. É a intervenção que tem por objetivo
É a intervenção que tem por objetivo responsabilizar os sócios pelos débitos da sociedade, responsabilizar os sócios pelos débitos da sociedade. Aí para de anotar que eu vou perguntar um negócio para vocês. Pergunto, pode também ao contrário? A inversa? A sociedade ser responsabilizada pelos débitos dos sócios? Sim ou não? Pode. O novo CPC, inclusive, prevê isso expressamente. Ou de forma inversa. A sociedade sendo responsabilizada pelos débitos dos sócios. A sociedade sendo responsabilizada pelos débitos dos sócios. Pessoal, o que o novo CPC ele fez foi trazer um procedimento para a utilização da desconsideração da personalidade jurídica. Os requisitos previstos lá no artigo 50 do Código Civil, que é a questão do abuso da personalidade, caracterizado pela confusão patrimonial e desvio da finalidade, o artigo 50 do Código Civil continua o mesmo. Os requisitos não mudaram, que a gente não vai detalhar os requisitos, que isso aqui é direito material. O que o novo CPC foi botar ordem no barraco. Por quê? Cada juiz fazia de um jeito. Cada juiz adotava um procedimento. A desconsideração é muito fácil de enxergar. Tá certo que é um exemplo cafona, mas só que é um exemplo que dá para enxergar. Os civilistas gostam dos exemplos cafona, tipo aquela história de 100 sacas de soja, sabe? Não é cafona você ler um exemplo desse? Enfim, o que acontece? Os sócios estão aqui, aí vem a sociedade. Retira-se o véu da pessoa jurídica, lembra desse exemplo ou não? E os sócios respondem, aquela história do véu. Tem coisa mais cafona que escrever isso num livro? O véu da pessoa jurídica. Que cafona. Ou de forma inversa. A ideia é quebra a sociedade para enriquecer os sócios. Ou quebra os sócios e aloca tudo na sociedade. Confusão patrimonial, desconsideração. Tudo bem? É isso. Gente, o que acontece? Nós temos duas modalidades de desconsideração. Quais são elas? Vem cá. Nós temos duas modalidades. A primeira modalidade é a inicial. Ela vai ser requerida na petição inicial. Então, ela vai ser requerida na petição inicial. Isso realmente é uma grandíssima novidade. O autor ajuiza uma ação e pede dano material, dano moral e desconsideração da personalidade jurídica. De cara, na própria petição inicial. Ele já faz isso. Se ele pede de cara na petição inicial, vai ser formado um incidente? Aí aqui não tem incidente. Porque ele já pede na petição inicial, corre no mesmo processo. Mas ela pode ser requerida incidentalmente. Incidental. Aqui é a qualquer tempo no processo de conhecimento ou de execução. Inclusive em grau recursal. Então, a qualquer tempo no processo de conhecimento, a qualquer tempo no processo de execução, inclusive em grau recursal. Aí é fácil. Quando é requerido em grau recursal,
Quem vai decidir pelo incidente? Quem vai proferir o voto, cuidar do processo, é um desembargador específico. Que desembargador é esse? O relator, não é o relator? É o relator, tudo bem? É o relator. Então, a qualquer tempo no processo de conhecimento ou de execução, inclusive em grau recursal. Aí essa decisão fica a cargo do relator. Certo? Beleza. E foi essa incidental que o novo CPC trouxe um procedimento padrão. Porque cada juiz fazia de um jeito. Tinha juiz que tinha um requerimento da desconsideração, aí desconsiderava e de cara já mandava penhorar a conta dos sócios. Tinha juiz que mandava intimar para manifestar, tinha juiz que mandava citar para manifestar. Tudo bem? Então, cada um adotava um procedimento. E agora a gente tem um padrão. Qual é? Por meio de uma petição do Ministério Público ou da parte. O Ministério Público ou a parte vai pleitear aí a desconsideração. Aí nós vamos ter a citação dos sócios ou, se for inversa, da sociedade para manifestação no prazo de quantos dias? Novo CPC, a chance de ser 15 é grande. Não é que todos os prazos têm 15 dias, mas se você chutar 15, a chance de se acertar é grande. Qual o prazo aqui? 15 dias. Aí nós vamos ter a suspensão do processo principal. Enquanto não decidir, o processo principal fica suspenso. E, por fim, decisão do juiz. Decisão do juiz. Decisão do juiz. Só isso, professor? Só botar ordem na casa. É complexo esse procedimento? Não, super simples. Padronizou algo que é muito utilizado no dia a dia, principalmente aqueles que trabalham com recuperação de crédito. Pergunto, que ato é esse do juiz que resolve o incidente de desconsideração? É uma sentença ou decisão interlocutória? Resolve todo o processo ou parte dele? Parte, se resolve parte dele, que ato é esse? Decisão interlocutória. Então, esse ato aqui é uma decisão interlocutória. E vai caber recurso? Vai. Cabe agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento. Vai caber agravo de instrumento. Vai caber agravo de instrumento. Na verdade, decisão de intervenção de terceiros cabe agravo de instrumento. O juiz aceitando ou não vai caber, tá? Cabe agravo de instrumento. Termina de copiar aí pra gente seguir. Aí tem um problema. No JEC, Juizado Especial, pode intervenção de terceiros? O JEC pode? Não. O artigo 10 fala o seguinte, da 9.099. Não precisa anotar nada que eu vou ditar depois e botar a fundamentação. É vedado qualquer modalidade de intervenção de terceiros no Juizado Especial. Ponto. Admite-se litisconsórcio. O artigo 10 fala isso. Gente, é comum termos desconsideração da personalidade jurídica no JEC? É comum.
E aí, como fica? Porque agora desconsideração é modalidade de intervenção de terceiros. Olha a caca que fizeram. O que eu tenho impressão? Eu tenho a impressão do seguinte, o pessoal lá, a comissão de juristas, está terminando um novo CPC, né? Estavam terminando. Aí um deve ter levantado a mão. Aí levantaram a mão. Falou assim, escuta, eu estava pensando lá atrás, quando a gente falou do incidente de desconsideração, o JEC veda intervenção de terceiros. Como é que vai ficar no JEC? Os caras, putz, é mesmo. Fizemos caca. Aí o cara que estava tomando conta da situação deve ter perguntado, que artigo que nós estamos? 1061. Então abre o 1062 aí e anota. É admitido incidente de desconsideração da personalidade jurídica no JEC. Ponto. O que eles fizeram? Um artigo no novo CPC que autoriza o incidente de desconsideração no JEC. Não é um artigo que altera 9.099, é um artigo no CPC que autoriza o incidente lá no JEC. Olha que lambança. E é assim que é permitido. Ainda não caiu na prova. Coisa boa para ser perguntada. Vamos anotar? Atenção! Então, como regra, pode ou não pode? Não, salvo o incidente. Tá bom? Então anota. Atenção! É vedada intervenção de terceiros no JEC. Artigo 10, está na lousa. Artigo 10 da 9.099 de 95. Artigo 10 da 9.099 de 95. Vírgula, agora você destaca, põe de outra cor. Salvo o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Salvo o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Onde está? 1062 do CPC. 1062 do CPC. Não é uma coisa boa para perguntar? 1062. Belezinha? Próximo. Modalidade de intervenção de terceiros. Amicus curiae. Gente, quando eu falo de amicus curiae, do que você lembra da faculdade? Ah, professor, não... Primeira vez que estou ouvindo isso aí. Da faculdade, só lembro que eu fiz e formei. Amicus curiae. Quando você ouve isso, o que você lembra? Amigo do quê? Amigo do rei, amigo da corte, amigo do juiz. A ideia, para você não notar nada, eu dito. A ideia é que o amicus curiae, ele auxilia o juiz em causas que tenham grande repercussão social, tudo bem? Em causas que tenham grande repercussão social. A ideia é que ele esclareça algumas situações para o juiz, para que o juiz possa decidir. Ele possa decidir. Às vezes ele não entende muito bem de um assunto, pega um parecer de alguém que seja especialista em determinado assunto. Pode ser amicus curiae, pessoal, eu vou falar tudo, depois eu dito. Pode ser amicus curiae, pessoa natural, pessoa jurídica, ou até mesmo ente despersonalizado, como por exemplo o MST, pode ser um amicus curiae. O amicus curiae, o juiz, quando autorizado a sua participação, ou determinada a sua participação, tem prazo de 15 dias para se manifestar, tudo bem? Prazo de 15 dias para se manifestar. E nós vimos que tanto o amicus curiae pode pedir para participar, uma das partes trazer um amicus curiae, ou o juiz de ofício determinar a sua participação. Nós já falamos sobre isso. E ainda, o amicus curiae, gente, ele não desloca a competência. Como assim? Imagina que o amicus curiae que o juiz trouxe para participar do processo é uma agência reguladora federal, é a Anatel. O processo está correndo na Justiça Comum. Pela participação da Anatel, uma agência reguladora federal, num processo que corre na Justiça Estadual, vai deslocar a competência? Não, porque amicus curiae não desloca competência. Vamos anotar? Simbora. É a forma
de um terceiro, é a forma de um terceiro especialista, é a forma de um terceiro especialista auxiliar o juízo, é a forma de um terceiro especialista auxiliar o juízo nas causas de maior relevância impacto e repercussão social, relevância, impacto e repercussão social, vírgula, em razão da importância da matéria discutida. Em razão da importância da matéria discutida. Ponto. Ele quem? O amigo escuro, tá? Ele terá o prazo de quantos dias? 15 dias. Ele terá o prazo de 15 dias para manifestação. Ponto. Ele terá o prazo de 15 dias para manifestação. Ponto. Pode ser o quê? Amicus curiae. Quem que pode ser? Pode ser pessoa natural, que é a pessoa física, tá? O novo CPC chama de pessoa natural. Pessoa natural. Pessoa jurídica. Ou ente o quê? Despersonalizado. Perfeito. Pessoa natural, pessoa jurídica, ou ente despersonalizado. Ou ente despersonalizado. Ponto. Para finalizar, o amicus curiae não desloca a competência. O amicus curiae não desloca a competência. Recomendo a leitura do 138. É só um artigo. 138. Imagine que é uma questão envolvendo um aborto de um feto com microcefalia. Veja que eu não preciso comprovar que a mulher está grávida e que o feto tem microcefalia. Já está comprovado, tudo bem? Isso quer entender como é que funciona a questão dessa doença, o grau que essa criança, esse feto se encontra, etc., para ver como é que funciona o desenvolvimento dessa criança. Ele quer saber mais sobre isso e pede o parecer de um médico. Qual o médico que aparece na televisão e que é metido a falar de tudo? Drauzio Varela, né? O cara fala um negócio, o cara tá falando, esse médico tem de tudo, né? Aí vai lá e pede um parecer dele. Percebeu? Veja que não é meio de prova, é uma ajuda para esclarecer determinada situação, o Poder Judiciário decidir, certo? Precisa comprovar a gravidez e a microcefalia, isso já está comprovado. Maravilha. E vamos agora falar das 3 antigas modalidades de intervenções de terceiro, aquilo que é principal de cada uma delas. A assistência é a próxima. A assistência é aquela puramente voluntária, né? Nós vimos. A assistência. Anote. Haverá assistência sempre que o terceiro tenha. Haverá assistência sempre que o terceiro tenha. Destaquem essa palavra, que é o segredo. Interesse jurídico. Haverá assistência
sempre que o terceiro tenha interesse jurídico de que uma das partes vença a demanda. De que uma das partes vença a demanda. Ponto. A ideia, portanto, pessoal, é ajudar. Quiser anotar isso? É ajudar, é auxiliar para que ou o autor ou o réu vença a demanda. A ideia é essa do assistente, é ajudar para que ou o autor ou o réu vença a demanda. A ideia é essa, ele quer ajudar. Não confundam com amicus curiae. O amicus curiae, a ideia inicial dele é ajudar para que uma parte vença a demanda? Não, pode acontecer do posicionamento dele ser a favor de uma das partes, mas a ideia não é ajudar que vença, é esclarecer determinada situação que tem repercussão social para que o juiz possa decidir. Já a assistência não, o cara está lá ajudando o autor, ajudando o réu para que vença a demanda. Perceberam? Tudo bem? Legal, então continua anotando. Por meio de simples petição, o assistente, por meio de simples petição, o assistente pleiteia sua participação no processo. Por meio de simples petição, o assistente pleiteia sua participação no processo. Ponto. As partes serão intimadas para manifestarem, no prazo de quantos dias? 15 dias, perfeito. As partes serão intimadas para manifestarem no prazo de 15 dias. Ponto. Não concordando, 15 dias. Ponto. Não concordando, o juiz decidirá em apartado. Gente, o juiz vai decidir levando em consideração, vai decidir em apartado, levando em consideração se o terceiro tem ou não tem o quê? Interesse jurídico. É jurídico, não é econômico. Tá? É jurídico. Beleza? Então tá bom. Próxima modalidade, a penúltima. Denunciação da lide. Denunciação da lide. No que consiste a denunciação da lide? Anotem aí. Denunciação da lide. Permite que a parte... Denunciação da lide. Permite que a parte exerça o direito de regresso. Permite que a parte exerça o direito de regresso contra terceiro no mesmo processo. Permite que a parte exerça o direito de regresso contra terceiro no mesmo processo. Ponto. Pode o autor na petição inicial e o réu na contestação. Pode o autor na petição inicial e o réu na contestação. Pode o autor na petição inicial e o réu na contestação. Qual que é o objetivo da denunciação da lide? É a economia processual.
É a economia processual. É a economia processual. Esse é o objetivo. Gente, o caso clássico, o exemplo clássico é o da seguradora. Na prova é incrível. Caiu um problema, intervenção de terceiro, falando de seguradora, não precisa nem ler as alternativas. Vai direto à denunciação da lide, que é a correta. Eles gostam disso. Eles gostam disso. Aconteceu uma vez comigo, é o seguinte, quando eu era mais novo, né? Enfim, não tem muito tempo isso, mas era 18 para 19 anos. Tá rindo do quê, doutor? Que risada foi essa? É. Obrigado, viu? O que acontece? Eu tinha um Ford Ka, mas era a primeira. Hoje o Ford Ka é outro carro. Quando foi a primeira leva dos Ford Ka, gente, era Lego que tinha motor. Porque você desmontava o carro na mão. E a criança em casa não tinha brinquedo, desmonta o carro do tio. Né? Desmontava o carro na mão, não tô brincando. Era pecinha de grudar, era tudo de plástico. Só que aí você vê, né, aquela coisa, você primeiro carro, jovem, o que eu fiz? Era a época que estava chegando os DVDs, eu comprei o DVD pro meu carro. O DVD era mais caro que o carro. DVD, sonzão, já não tinha porta-mala, só tinha som, sabe as coisas, né? Então, todo mundo passou por isso, eu também passei por isso. Bom, aí eu tava indo pra praia, sonzão, bancão lá atrás, né, bombando, som, DVD, porque só funcionava quando era tapete a rua, quando tinha trepidação não funcionava, pulava o DVD, ou seja, foi o pior investimento que eu fiz. Eu parcelei em 36 vezes meu DVD, vocês estão entendendo? Eu financiei meu DVD. Bom, aí eu tava indo pra praia, não sei o que, parou no pedágio. E eu tava engatado. E eu fui pegar o case do DVD que tava embaixo do banco do passageiro. E eu fui pegar, esqueci que tava engatado, tirei o pé da embreagem. Meu carro engoliu da frente. Acabou! Bateu. Nossa, mas eu fiquei nervoso. Saí tão doido. O cara saiu do carro dele e eu saí do meu. Falei, olha o que eu falei. Você é louco de ficar dando ré no pedágio? Olha que louco, gente. Aí o carro do cara era um carro grande, não sei o que. Ele olhou assim, não aconteceu nada. O meu acabou com a frente do carro. Né? Acabou com a viagem com a frente do carro. Imagina que tivesse feito alguma coisa no carro do cidadão da frente. Ele poderia... Eu tenho seguro. Ele poderia me acionar, eu ser condenado a pagar os prejuízos dele e depois ajuizar uma ação de regresso contra a minha seguradora para reaver o dinheiro que eu gastei com o conserto? Sim ou não? Sim, poderia, mas eu poderia me valer desta ação para exercer o direito de regresso contra a seguradora nela mesma por economia processual e, em eu sendo condenado, quem banca o prejuízo é a seguradora? Eu poderia fazer isso na mesma ação? Poderia ou não? Poderia, por conta da denunciação da lide. Então, a finalidade é justamente essa, economia processual. Economia processual. Ao invés de eu gerar duas demandas, eu já exerço meu direito de regresso numa demanda única. Acabou, encerrou o assunto. Fechado? Essa é a possibilidade. E para finalizarmos a aula de hoje, chamamento ao processo. Chamamento ao processo. Chamamento ao processo. Não, com o Ford Ka, além dessa, teve um dia que eu atropelei um cachorro na estrada. Gente, acabou com a minha frente também. Acabou. Meu cachorro, sabe quando você está numa velocidade, se você desviar, o carro era muito leve, eu não quis atropelar, mas só que ou você atropela ou você capota. Aí eu tirei o pé do acelerador, fui freando, mas não teve jeito. O cachorro era meio tonto, porque ficou na frente. Bum! Pegou, não, mas eu consegui chegar nos 60, 70, o cachorro ficou parado. E era uma via de 110. Bateu, gente, acabou com a minha frente. Acabou, outra coisa, né? Enfim, vendi, quando eu vendi o carro, nem vendi, eu levei logo pro ferro velho, né? Leva isso aqui. Chamamento ao proprietário. Depois o carro ficou bom, não sei o que, eu tive outros modelos, o carro foi ficando melhor. Porque os primeiros, misericórdia, viu? Anotem aí. É a possibilidade do réu. Na contestação. É a possibilidade do réu na contestação trazer ao processo. Possibilidade do réu na contestação trazer ao processo o coobrigado.
trazer ao processo o co-obrigado em determinada relação jurídica. Possibilidade do réu na contestação trazer ao processo o co-obrigado em determinada relação jurídica. Como isso vai acontecer, professor? Fácil. Olha só. Imaginem que A firmou um contrato de mútuo, de empréstimo de grana, com B e com C, que não pagaram, tudo bem? Não pagaram. Aí a A decide ajuizar a ação. Como ele sabe que quem é o dono do dinheiro é B, ele somente propõe a ação contra B. C fica de fora. Chamamento ao processo é o famoso eu tô no buraco, você vem também. Eu devo, mas o C deve também. Como o B pode fazer para trazer C para o processo, já que é um co-obrigado em determinada relação jurídica que responda juntamente com ele? Como que ele pode fazer? Qual figura de intervenção de terceiros? Chamamento ao processo. Chamamento ao processo. Eu tô no buraco, você vem também. Eu devo, mas esse cara também. Vem cá. Vem responder junto. Aí nós temos algumas regrinhas de cabimento, que você tem que gravar isso. Lá no artigo 130. Como é que são essas regrinhas? Devedor só chama devedor. Já fiador pode chamar outros fiadores e pode chamar o devedor principal. E pode chamar o devedor principal. Então, devedor só chama devedor. O fiador pode chamar fiador e devedor. Qual é a hipótese que não é possível? Qual é a hipótese que não é possível, que é a pegadinha para sua prova? Devedor chamar quem? Devedor pode chamar fiador? É a única hipótese que não pode. Se você quiser deixar isso mais destacado no seu caderno, coloca aí. Devedor não pode chamar fiador, porque essa hipótese não está no 130. A única hipótese que não é possível, devedor chamar fiador. Essa hipótese não tem previsão legal. Não tem previsão legal. E aí que reside a sua a pegadinha na prova. Mas vejam, se por um acaso o fiador quiser ajudar o devedor a ganhar a ação, ele pode fazer como? Não, o fiador não está na ação. Tá? Só o devedor principal, mas o fiador quer ajudar o devedor a vencer. Qual figura processual que ele pode se valer para isso? Assistência. Ele pode ser assistente do devedor para conseguir auxiliá-lo e vencer a demanda eventualmente. Perceberam? Tudo bem? Tranquilo isso? Beleza. É isso aí, pessoal. Valeu pela atenção. Estudem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, falem comigo. Estou à disposição. Forte abraço, bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.